Entrevista coletiva com o Thiago Carpini. Carpini, boa noite. Thiago Inácio, Rádio Eldorado aqui de Criciúma. Eu quero que você faça uma avaliação geral, né, daquilo que foi a partida de hoje, né, um jogo que talvez tenha um primeiro tempo um pouco atípico, depois da expulsão do lateral do Criciúma, o Claudinho, que acaba mudando um pouco o panorama da partida. E você é uma pedra no sapato pro Criciúma, né? Acho que não perdeu ainda pro Criciúma como técnico, já esteve aqui, se não me engano, esse ano também com o Juventude na primeira rodada, acho que foi o ano passado, né? Esteve aqui. Então fala um pouquinho sobre esse jogo de hoje também, sobre esse duelo, Thiago Carpini e Criciúma, que acho que está invicto ainda. Bom, boa noite. O jogo de extrema dificuldade, a gente sabe a organização da equipe do Tencati, né? Um treinador que está há um bom tempo já no cargo, então conhece muito bem o que tem em mãos, a instituição. Acho que tem alguns padrões já muito bem definidos de movimentos. Eu acho que a gente, como todos os adversários, a gente procura tomar todos os cuidados de como surpreender e como neutralizar os pontos positivos, né? E eu acho que hoje nós fomos felizes. Claro que um ponto aí que determinou sem dúvida o resultado foi a superioridade numérica. Até então era um jogo igual, onde o Vitória e o Criciúma tentaram jogar. Claro que o Criciúma no início da partida com um pouco mais de imposição, por se tratar de um jogo dentro de casa e precisar do resultado tanto quanto o Vitória. Era natural que arriscasse um pouquinho mais, que tentasse ter as ações ofensivas da partida, mas o Vitória não deixou de jogar também, se defender bem, soube sofrer. E a partir do momento ali da superioridade numérica, da expulsão do Claudinho, acho que nós tivemos um pouco mais de controle da partida e nós fomos efetivos, né? Porque foram poucas as chances de gols para os dois lados, mesmo com superioridade. O Criciúma foi uma equipe muito valente, muito competitiva, né? Vale lembrar que uma equipe que, se eu não me engano, na série, eu falei isso no pré-jogo, na Série A esse ano, foram 3 derrotas jogando aqui no Heriberto. A gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Criciúma aqui, um campo pesado, uma atmosfera onde a torcida cria uma atmosfera toda favorável ao time da casa, e hoje nós nos preparamos muito para enfrentar toda essa dificuldade e nós fomos eficientes, competentes, eficientes, e fomos uma equipe muito organizada, muito competitiva, sabendo muito bem os nossos comportamentos com e sem a bola. Então, mesmo com a superioridade, eu ainda avalio que foi um jogo igual, mesmo porque o último lance do jogo foi uma boa finalização do Alano. Então você vê uma equipe, como eu disse mais uma vez, muito bem treinada, muito guerreira, muito competitiva, e que sem dúvida, assim como o Vitória, vai brigar até o final pela sobrevivência. Thiago, boa noite, Rádio Cidade em Dia, Criciúma. Bom, Thiago, tirando o resultado do jogo em casa diante do Corinthians, o Vitória vem demonstrando um belo trabalho, né, nessas rodadas finais do campeonato. A que se deve esse belo desempenho do Vitória nesse momento? Bom, eu acho que o comprometimento desses atletas, a acreditar no que está sendo proposto, nas ideias. Foi um trabalho de reconstrução. Eu assumi o Vitória na 7ª, 8ª rodada. Tínhamos apenas um ponto, nenhuma vitória. Muitos jogadores saíram, outros chegaram. Padrões de jogo um pouco diferente do que vinha se fazendo, né? Não que seja o certo ou errado, mas são ideias diferentes. Toda troca de comando ela gera algumas adaptações. Nós oscilamos no decorrer da nossa caminhada, o que é absolutamente normal, alguns tropeços, mas nós conseguimos encontrar aí um caminho, uma maneira de jogar dentro e fora de casa, com imposição, com competitividade, entendendo o jogo e sabendo jogar o jogo. Então, sem dúvida, o comprometimento e o compromisso desses atletas dentro de uma organização foi fundamental para esse momento que nós estamos vivendo, né? Ainda falta um pouquinho aí para a nossa permanência, mas sem dúvida a vitória de hoje nos coloca numa condição um pouco mais, não digo favorável, mas numa situação de nós, assim, pelas nossas contas, né? Acho que todo mundo faz muita conta nesse momento. A gente está muito próximo do objetivo maior, que é salvar o ano do Vitória. Tendo visto como nós iniciamos a Série A e como nós estamos terminando, a gente tem que agradecer muito a Deus, ao nosso torcedor, a esses atletas, ao nosso compromisso. Mas seguimos, a página virada. Agora nós temos um jogo muito difícil contra o Botafogo e a gente precisa seguir pontuando. Gabriel Galindo, Canal Dinâmico. Carpini, parabéns pela vitória. Você avalia que o desempenho de Janderson é um bom exemplo da sua ideia de recuperar e não deixar perder jogadores deste elenco, mesmo com muitas críticas? Sem dúvida. Eu já falei isso em outro momento. Nós aqui no Vitória nós não vamos desistir das pessoas e nós pedimos paciência para o torcedor, paciência para a imprensa, para vocês que acompanham o nosso dia a dia.
que nem sempre as coisas vão sair da maneira que vocês imaginam, que eu imagino e também que o atleta imagina. Às vezes algumas situações fogem do nosso controle, mas se a cada revés, ou a cada derrota, ou a cada má atuação, a gente colocar um xizinho na testa do jogador e eliminar, como nós vamos chegar no final da competição. Então eu acho que faz parte também do meu trabalho recuperar os atletas. Foi assim com o Luan, foi assim com o Alejandro, foi assim com o Lucas Esteves, com o Raul Cáceres, com o Carlinhos, com tantos jogadores que nos ajudaram. E o Janderson, mais um gol importante. Nós vencemos no primeiro turno o Fluminense no Maracanã por 1-0 o gol dele, 1-0 também hoje aqui o gol dele. Então foi uma atuação importante e é o que se espera do Janderson. Ele é cobrado diariamente por nós da comissão e ele mesmo tem se cobrado para que ele entregue isso, né? É a obrigação, é o compromisso, e a nossa obrigação com ele é entregar a ele informações, tranquilidade e segurança para ele poder performar, e que o torcedor tenha paciência. Nós aqui não vamos desistir de ninguém, e todos aqui têm o seu valor. Reinaldo Oliveira, Canal Interativo. Mais um concorrente direto e mais uma vez o Vitória venceu. Queria entender a mudança do intervalo com a saída de Mosquito e a entrada de Janderson, que entrou bem e na minha visão foi o melhor em campo. O jogo não desenhou para o Mosquito, né? Quando nós chegamos ontem aqui em Criciúma, as informações de muita chuva, e eu já joguei aqui algumas vezes e conheço a atmosfera, o gramado alto, o campo pesado, 2 dias chovendo muito, e eu estava com um pouquinho de receio que o jogo talvez não encaixaria para o Mosquito, como eu acho que não aconteceu, não favoreceu as suas características. Pesar um pouquinho mais a linha com mais um cara de disputa, de contato de primeira e segunda bola, variando ali a disputa da primeira bola com o Alejandro. Eu acho que nós conseguimos empurrar um pouco mais a última linha e de alguma maneira ter mais atletas preenchendo a área e um jogo um pouco mais de força, de volume ofensivo nessa troca de primeira e segunda bola. Então acho que o jogo se desenhou mais para o Janderson. Normalmente é uma troca que a gente faz com o Everaldo, hoje não estava à disposição, com o Zé Hugo, mas mesmo se nós tivéssemos o Everaldo e o Zé Hugo que estava à disposição e foi a próxima mexida, eu entendi que dentro daquilo que se encaixaria melhor para o jogo, o Janderson poderia entregar, e a gente fica muito feliz pela atuação dele, e claro que a atuação individual dele se deve pela organização coletiva. Então a gente enfatiza e premia os protagonistas de cada jogo, mas o que vale para nós é o todo, é o Vitória, são os 3 pontos e mais um confronto direto que a gente vai ganhando um respiro nessa reta final. Guma Guedes, Itapuã FM e Panorama Rubro-Negro. Carpini, os principais lances do Vitória, inclusive o gol, saíram de jogadas oriundas de bolas paradas. O gramado pesado dificultou a criação do time? Muito, dificultou o jogo do Matheus, do Mosquito. Eu acho que o Carlinhos foi o cara que se adaptou melhor a isso, o próprio Alejandro sentiu dificuldades. Os nossos 2 volantes hoje fizeram uma partida fantástica, o Hiller e o William Oliveira, mesmo eu arriscando em alguns momentos, deixando o William mais tempo em campo amarelado. A nossa linha defensiva, o Arcanjo, quando estava 0-0, fez uma defesa que foi a bola do jogo. Então são pontos a serem ressaltados, né? Até para quando acontecer o revés, a gente lembrar que tem muita coisa boa acontecendo aqui dentro e que todo mundo se prepara para a vitória, mas nem sempre ela acontece. Então a gente está convicto que nós estamos no caminho, né? As coisas estão acontecendo. Tássio Caldas, BNews. Qual o impacto desse resultado para a moral e o psicológico do grupo, sabendo que o clube agora tem um duelo difícil contra o Botafogo na próxima rodada? A moral do grupo está muito boa. Antes da partida, os últimos 5 jogos, nós tivemos um revés, uma derrota para o Corinthians. Nos últimos 6 jogos, nós tivemos uma derrota. Nos últimos 9 jogos, nós tivemos 2 derrotas. Então a gente vem num momento muito bom. As últimas 9 partidas do Vitória foram 6 vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito difícil. Então não é porque nós perdemos para o Corinthians que acabou a moral, que acabou a confiança. Não é dessa maneira que nós trabalhamos. A gente trabalha com muita convicção naquilo que está sendo feito, independente do resultado, porque mesmo perdendo para o Corinthians, nós perdemos jogando um bom futebol e com chances de vencer, né? Um grande adversário. Então a moral ela segue como ela sempre esteve, a convicção no que está sendo feito e muita confiança e coragem para os atletas performarem aquilo que a gente propõe para eles dentro de cada situação do jogo. Entrevista coletiva com o Thiago Carpini encerrada.